Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente, Adriana Ferreira, da Ferreira WA, né? Estou aqui novamente para dar mais algumas dicas para vocês aí quanto à substituição tributária, conforme eu venho prometendo aí. Vou passando os tópicos para vocês irem captando, tá? Que eu acho melhor assim, passo uma informação, depois passa outra, para vocês irem juntando, irem depois, a hora que fizer o montante aí das informações, vocês conseguirem juntar, vai ficar mais fácil vocês entenderem. Então agora neste momento, eu quero falar para vocês quanto ao tópico do que vem a ser substituto e substituído. Muita gente nem sabe o que é isso. Então, na situação da sistemática da substituição tributária, existem essas duas figuras, né, na legislação. O que é? Na realidade é assim, o substituto, ele é, na realidade, o industrial. Ou seja, o industrial, como ele foi o responsável, né, determinado pelas legislações aí dos estados, então ficou determinado que, conforme eu já falei em outros vídeos, né, então que a substituição tributária, ela é a antecipação lá do ICMS, né, que iriam pagar lá na frente, aí o industrial passou a ser o responsável para fazer todo aquele cálculo, conforme já expliquei, faz o levantamento, quanto deu de ICMS, e ele vai fazer o recolhimento ali daquele imposto. Ou seja, ele está fazendo a apuração de um ICMS substituição tributária, mas não é o imposto dele, não é o ICMS dele, pela venda da mercadoria dele. Ele está apenas fazendo uma apuração, está buscando um ICMS que iria ser pago lá na frente. Então, por exemplo, a distribuidora ou o atacado, né, até chegar lá no consumidor, eles iriam pagando aí o ICMS. Aí o industrial, né, mediante determinação aí, conforme já especifiquei, ele vai lá, faz todos aqueles cálculos, né, como se ele fosse lá na frente e retroagisse, traz o ICMS para o industrial. Ou seja, aí o industrial vai lá, paga o imposto que é dele, pela venda da mercadoria dele, e mais aquele outro, né, que seria pago lá na frente. Então, o que aconteceu? A legislação determinou que, neste caso aí, industrial, que conforme eu já falei também em outros vídeos, também existe não só industrial, como tem mais umas outras situações que depois eu vou explicar em outro momento. Mas é só para vocês entenderem, eu estou pegando apenas aqui o industrial como exemplo. Então, o industrial vai lá, apurou a substituição tributária bonitinho. A legislação dos estados determinou que o industrial passou a ser o responsável substituto. Substituto quer dizer o seguinte: olha, você vai fazer toda a apuração dessa substituição tributária, vai ver quanto deu, qual o montante, de acordo com todas as normas, os procedimentos lá, né? Quanto foi, quanto deu de imposto a pagar. Agora, você, industrial, vai preparar aí as guias e vai efetuar o recolhimento aí para os estados, né? De acordo com todo o processo. Aí, beleza. Neste caso, então, ele passou a ser substituto. Por que substituto? Porque ele está substituindo contribuintes, né? Os contribuintes lá da frente. Então, ele está passando, assumindo aquela responsabilidade de ter que recolher aquele ICMS que não é o dele, né? Esquecendo que o dele ele vai recolher também. Mas o que eu quero dizer é assim, nessa segunda situação, esse outro ICMS de substituição tributária não é dele. Mas ele passou a ser responsável. Então é por isso que a lei definiu: você, senhor industrial, passa a ser o contribuinte substituto. Aquele lá na frente que deveria, que se não houvesse essa sistemática, queria pagar os seus ICMS, eles passaram a ser os substituídos. Então é isso que vocês precisam diferenciar na substituição tributária, né? Então o que é a figura do substituto e a figura do substituído? Porque aí vocês vão conseguindo entender, né? Porque às vezes fala assim, mas o substituto é que vai fazer o recolhimento do ICMS, mas quem paga é o substituído. Aí a pessoa fala assim, mas como assim quem paga é o substituído e o outro que recolhe? Gente, para as pessoas que atuam nessa área, principalmente com a substituição tributária, tem algumas coisas que a gente precisa aprender e a separar. Quando a gente está falando que o substituto passa a ser o responsável, né, ele vai fazer o recolhimento. Não quer dizer que o dinheiro está saindo do bolso dele, nessa sistemática. Então, o industrial, ele vai
pegar e vai cobrar esse valor lá na fatura. Ele vai cobrar do contribuinte lá da frente, né? Então ele vai fazer aquele cálculo todo, conforme eu falei, e vai incluir na fatura dele e cobra lá do substituído. É por isso que a gente diz que é o substituído quem paga, porque na realidade o desembolso é dele, o dinheiro está saindo dele, lá do bolso dele, do caixa dele, né? E não do substituto. O substituto, ele só está pegando aqueles recursos, aquele dinheiro e efetuando o recolhimento. Então ele não está tirando dinheiro do bolso dele, não está tirando dinheiro do caixa dele nessa situação. Entendeu? Então é isso. Vai captando, vai pegando essas explicações assim, que uma hora vocês vão ficar expert na substituição tributária. E vocês vão ver, não é um bicho de sete cabeças, mas desde que seja feito direitinho, porque senão os contribuintes perdem muito dinheiro. Ainda mais agora, né, com essa mudança aí do STF, que agora deu benefício, os contribuintes vão poder agora cobrar a diferença, né, quando paga maior, e agora ficou excelente. Tá bom? Boa sorte aí para todos. Voltamos a falar daqui a pouco em outros vídeos aí sobre mais alguma coisa da substituição tributária. Abraços, obrigada!